né, e os pensadores ingleses, né, que são responsáveis, digamos assim, por serem disseminadores do pensamento, digamos, utilitário do modo geral, né? É um tema que pode ser explorado de uma forma ampla no sentido de estabelecer determinados parâmetros sociais para ser guias mais adequados acerca dos nossos comportamentos éticos, éticos ou morais, éticos no sentido organizacional, né, de instituições e comportamentos mais amplos, e morais no sentido de escolhas pessoais, né. No livro que tenta resumir, deixarei na descrição aí, sobre o utilitarismo da coleção Pensamento Moderno, é elencada um resumo dos maiores momentos, né, ou dos momentos mais importantes acerca do utilitarismo, que vai remontar as principais discussões acerca de como faz surgir essa vertente, né, que é tanto utilizada por nós até nos dias atuais, que nasce no berço do pensamento, digamos, anglo-saxônico, né, ali permeado por pensadores como Bentham, Locke, John Stuart Mill, cada qual com o seu intuito. E esse tema surge, de certa forma, a partir de uma reflexão que foi feita nos bastidores aí do nosso curso de filosofia para psicólogos, de que como esse pensamento utilitário ele está permeado, né, até nos nossos comportamentos sociais da nossa contemporaneidade, né, e surge a curiosidade investigativa de verificar como esse tipo de pensamento ele adentra o nosso comportamento social do modo geral, né? E por que ele está permeado nos nossos comportamentos, inclusive interpessoais, né? E aí, neste livro, né, a pretensão de explorar alguns contextos. Essa aqui vai ser mais uma das séries que eu abri aqui no canal e que vai ficar aberta até eu retornar ponto por ponto, né? Porque não dá para dar conta desse tema em apenas um vídeo de 10, 15 minutos, mas eu vou tentar fazer uma contextualização a partir minimamente do pensamento de Bentham, né, e acerca de alguns problemas que são colocados a partir dessa do utilitarismo, que o utilitarismo tenta responder. Um dos problemas colocados como exemplo no livro, né, para adentrar essa questão, é um dos dilemas que são colocados para poder exemplificar o problema, alguns dos problemas que são elencados pelo próprio utilitarismo, né, que é o problema da questão do arcebispo e a camareira. Se você está preso em um prédio em chamas com outras duas pessoas, uma delas é um arcebispo, o qual é um grande benfeitor da humanidade, e a outra é uma camareira, e você só tem tempo para salvar uma pessoa do fogo, o que você deveria fazer? De acordo com o pensamento de Godwin, que é um desses utilitaristas, né, que surge nesse diálogo contemporâneo, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, a Bentham, ou pelo menos o seu pensamento é contemporâneo às discussões que Bentham tentava levantar, ele conclui que se deveria salvar o arcebispo, porquanto a sua vida teria mais valor para a felicidade humana do modo geral do que a da camareira. E aqui, em certo sentido, o utilitarismo ele trata de uma questão do bem-estar humano de modo geral, que poderia ser ou que poderia ser comparado realmente com um tipo de hedonismo, mas não o hedonismo no sentido corriqueiro no qual estamos acostumados a ouvir no senso comum, que o hedonismo é um tipo de ódio excessivo ao prazer. O hedonismo aqui visto como busca da justa medida do prazer em detrimento do não excesso, né? Do não excesso. E aqui a felicidade, nesse sentido utilitário, ela estaria ligada a esse tipo de hedonismo, em certo sentido, né? Que advogaria por um bem-estar comum, né? E nesse sentido, esse paradoxo, esse suposto paradoxo utilitário, serviria para representar o que deveria ser feito utilitariamente. Agir perspectiva social, né? Devemos agir de tal modo pelo qual o bem-estar de todos esteja acima do bem-estar de uma determinada minoria. E aí traz um problema, mas eu não vou comentar isso agora. Entretanto, aqui o exemplo da camareira, né? Devemos salvar o arcebispo, mesmo que o caso da camareira sendo a sua própria mãe ou você mesmo, ou seja, você deve prezar pelo princípio utilitário, né?
mesmo que isso implique em determinadas concepções de escolhas sentimentais individuais. Seguindo, não seria uma coincidência que esses utilitaristas, que no caso aqui do Godwin, teológicos, tendam a ser mais conservadores do que os utilitaristas seculares. Se o universo foi projetado por um Deus utilitarista, o que é uma questão engraçada, né? Então deveríamos obviamente esperar que ele já seja muito bem organizado para promover a felicidade. Por outro lado, tanto Godwin quanto Bentham teriam considerado a ineficiência das estruturas jurídicas e sociais modernas como prova contra a existência de uma suposta entidade ou divindade benevolente. Vamos falar um pouco de Bentham, né? A filosofia de Bentham, ela se concentra na tradição empirista, né? Todo conhecimento deveria, em última instância, ser delegado ou rastreado pelas impressões feitas sobre os nossos sentidos através dos objetos físicos. Bentham aplicaria este princípio empirista à ação humana e à sociedade. Seu principal interesse, né, estaria voltado para a concepção do direito, né? No século XVIII, quase todas as leis seriam ou criações de juízes ao invés do parlamento. Bentham objetou quanto a isso, referente ao conteúdo do direito de sua época, tanto quanto ao modo como ele era produzido, vindo cada vez mais a ver essas duas concepções como relacionadas. A princípio, Bentham pensou que o direito fosse um amontoado acidental e incoerente. Durante a sua vida, ele passou a considerar como deliberadamente designado a promover os interesses de uma pequena elite, o que não deixa de ser verdade, né? O surgimento do direito implica isso, né? A defesa de determinados interesses de uma determinada elite, né? A determinação, a violência da imposição dos aspectos jurídicos, ela determina isso, né? Tendo em vista esses interesses de Bentham, ele vai desenvolver a sua teoria utilitarista a partir dessa concepção investigativa de sua desconfiança perante as normativas do direito também. Bentham, né, considerando um pressuposto a partir de uma interpretação a partir de um suposto legislador, ofereceria a esse legislador tanto um objetivo quanto uma montanha de conselhos para alcançar um determinado objetivo. O objetivo seria o princípio utilitarista, ou o princípio da máxima felicidade. O trabalho do legislador seria utilizar o seu conhecimento da suposta natureza humana para criar leis que maximizem a felicidade do seu povo. Bentham frequentemente usa o termo utilidade. Esta palavra aqui pode significar coisas diferentes no sentido do inglês. A sua conotação é aproximadamente equivalente a instrumental para a felicidade. Bentham, entretanto, também possui uma teoria específica para o que é felicidade. O utilitarismo seria, no caso, a base de toda a filosofia de Bentham. Forneceria não só o conteúdo dessa filosofia, mas também a sua motivação. A única justificativa para se engajar em especulação teórica seria o seu valor prático. Ao contrário do que muitos outros filósofos europeus modernos fizeram, Bentham não foi absolutamente perturbado pelo ceticismo acerca do mundo exterior, de outras mentes ou da moralidade. Ele toma como certo que ele existia juntamente com seu corpo, a sua caneta e todo o mundo natural, incluindo as outras pessoas. A sua justificativa é utilitarista e abre aspas. Nenhuma consequência ruim pode eventualmente surgir de se supor que isso seja verdadeiro, e as piores consequências não podem senão surgir de se supor que seja falso. Manuscritos de Bentham no Colégio da Universidade de Londres. Juntamente com isso, com o utilitarismo, Bentham endossa o hedonismo, a visão de que o prazer e a dor são base de uma determinada moralidade. Abre aspas. Por utilidade, entende-se a propriedade em qualquer objeto pela qual ele tende a produzir benefício, vantagem, prazer ou felicidade. Tudo isso no presente caso equivale à mesma coisa, ou o que novamente equivale à mesma coisa: impedir a ocorrência de dano, dor moral ou infelicidade. Bentham, introdução aos princípios da moral e da legislação. Para Bentham, o valor de um prazer seria inteiramente determinado por 7 medidas de quantidade: intensidade, duração, certeza ou incerteza, proximidade ou afastamento, fecundidade, pureza e extensão. Bentham notoriamente trata todos os prazeres como igualmente valiosos. Abre aspas novamente. Preconceitos à parte, o jogo do pino é de igual valor ao das artes, das ciências, da música e da poesia. Ao fazer comentário desse tipo, né, Bentham não estaria oferecendo um aconselhamento aos indivíduos sobre como viver suas vidas. Ao contrário,
ele está aconselhando o legislador, aquele que advogaria acerca de determinadas regras morais para poder estabelecer parâmetros, né, de convivência social. O seu ponto não seria que todos os prazeres são realmente ou igualmente valiosos, mas que o legislador não poderia estabelecer ou favorecer determinados prazeres em detrimento de outros. Na prática, como uma ou duas notáveis exceções, o papel do legislador deveria considerar as preferências das pessoas como o guia mais confiável para a sua felicidade. Aqui, abre um parênteses, muitos filósofos liberais contemporâneos concordariam com essa reivindicação, sem necessariamente pensar que todos os prazeres são realmente igualmente valiosos. E aqui, seguindo, né, no desenvolvimento da filosofia de Bentham, né, e as concepções do diálogo com o utilitarismo, o utilitarismo seria frequentemente apresentado como um tipo de filosofia de cálculo, atribuindo valores precisos a diferentes prazeres e calculando as suas exatas probabilidades. Os escritos de Bentham frequentemente incentivam essa impressão. Ele fala do utilitarismo como uma moralidade científica. No entanto, Bentham estava interessado sobretudo nas ciências envolvendo classificação, como por exemplo botânica e geologia, e não cálculo como matemática e a física. A sua moralidade científica envolve listas detalhadas de tipos de prazeres e de coisas que tendem a produzir prazer, ao invés de cálculos exatos das quantidades de prazer. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa, né, para tentar contextualizar mais ou menos o que traz essa questão do utilitarismo. O utilitarismo ele é muito entendido como um tipo de valoração que está ligada a determinadas concepções de utilitárias ligadas como por exemplo o capitalismo, e nasce em certo sentido também dentro dessa perspectiva ali, quando surge uma fortificação ou surgimento de determinados pressupostos que vão dar origem ao que conhecemos hoje como capitalismo durante aquele determinado período, né? Com esse intuito de um contexto social pelo qual poderíamos nos orientar, né? Ainda assim, o utilitarismo ele não pode ser descartado, entendendo que, de certa forma, essa concepção ela tende a ser muito nociva em vários aspectos, né? Simplesmente descartar o utilitarismo de um modo geral faria-nos mal compreender as nuances e as problemáticas que trazem a questão do utilitarismo como um determinado guia social de um modo geral. E outra questão, né, por mais que você discorde dos pressupostos de Locke, isso que vai ser abordado posteriormente, que esse vídeo não vai dar para fazer isso, de Stuart Mill, do próprio Bentham e as discussões que são abordadas aqui, a complexidade da discussão acerca do utilitarismo, ela não pode ser reduzida a simplesmente uma justificação dos meios pelos fins, né? Se não temos nada melhor para nos guiar, vamos nos guiar pelo utilitarismo, que é onde podemos nos fortificar, nos basear, né? E a partir disso é o que temos e faremos isso independentemente de causar uma determinada exclusão social. Em certo sentido isso ocorre, porém ao mesmo tempo não poderíamos demonizar completamente o utilitarismo, pois ao mesmo tempo ele serve também como guia na falta de outra coisa melhor para poder nos guiarmos, né? Ele fala da questão aqui no livro, o comentador fala sobre a questão do problema em se guiar por determinadas concepções utilitárias em detrimento de concepções morais ou sentimentos específicos e individuais, né? O que não deixa de ser um problema, né? Que vai trazer uma questão muito mais ampla para a questão do ambiente político, que também não pode ser reduzida à questão do puro utilitarismo, né? E também não pode ser delegada a um suposto sentimentalismo político. Tem outras questões sociais envolvidas que são muito mais amplas do que parecem, né? Então, só seguindo aqui, o hedonismo moderno enfrenta muitas dificuldades, conforme podemos verificar aqui nesse determinado contexto do que está sendo abordado, né? Delas não incomodaria Bentham para seus amplos propósitos sociais. É suficiente saber que o prazer é bom, que o prazer de cada pessoa é igualmente importante, e que algumas formas de organização da sociedade claramente tendem a produzir mais prazer do que outras. Então, por que escolher o princípio utilitarista? Para resumir o vídeo, finalizar aqui e continuar em outro momento, há muitas respostas possíveis das quais o suposto legislador poderia adotar. Por que escolher o princípio utilitarista? A principal defesa de Bentham seria que o utilitarismo fornece uma base moral possível para a legislação, palpável, e que nada mais o faria, né?
uma visão que predomina na dita filosofia moral anglo-saxônica ou britânica do século XVIII. Então, por hoje a abordagem é essa. Vou continuar aqui o vídeo, tá? Se gostou, tem interesse no tema, dá o like, deixa teu comentário, deixa tua contraposição, né? Se não é inscrito, se inscreve. E se quiser ajudar o canal, segue aí a chave Pix aí embaixo, albertoelevra@gmail.com, KELEVRA@gmail.com. E por hoje é só.